E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, mais um vídeo aqui pro canal depois de muito tempo. Mas o vídeo de hoje vai ser exatamente aí que vocês estão vendo na legenda. Hoje eu vou contar pra vocês a experiência que eu tive com a minha bebê quando ela pegou a doença mão, pé e boca. Se eu não me engano, ela pegou com 4 para 5 meses. E eu vou contar aqui pra vocês mais ou menos como foi os sintomas e a experiência. Desde já curte, deixa teu like, comenta aqui sugestão de vídeo e eu prometo, gente, que eu vou voltar com tudo para esse canal para trazer o meu relato de parto, sobre amamentação, rotina e enfim. Bom, gente, os sintomas começou quando eu acordei no dia com ela e eu vi que os pezinhos dela tinham alguns carocinhos. Só que esses carocinhos não era nada agressivo, não era nada que eu viesse suspeitar. Era mais como se fosse uma picadinha de muriçoca. E então não me importei, e aí foi passando durante o dia e já não demorou muito, começou a se espalhar mais pelos pezinhos dela. Como eu falei pra vocês, era uma coisa bem clarinha, não era nada agressivo, então a partir daí eu já não tinha muita preocupação. E aí eu percebi que começou a aparecer uma, duas na mãozinha dela também. Daí, gente, eu já comecei a me preocupar, porque não era muriçoca. E aí os carocinhos começaram a se transformar em carocinhos e bolhas, muito pelo pezinho, e as mãos também já tinha criado algumas. E aí eu já comecei a estranhar que já não era normal, até que durante o dia, nesse dia eu percebendo todos esses sintomas, eu fui trocar a fraldinha dela. Nisso que eu fui trocar a fraldinha dela, eu vi que o bumbum dela tava com carocinho. E eu olhei assim e a fralda era a mesma que ela sempre usou. E esses carocinhos vinham acompanhados de assadura. Então aí eu comecei a usar Nistantina, comecei a usar pensando que era assadura. Só que aí, gente, não teve mais o que pensar. Realmente já estava se espalhando muito. E eu fiquei assim em choque porque tava no auge, né? Ainda tá, mas tava assim mesmo no começo onde tava dando nas crianças. E aí eu já corri, peguei ela, já fui pro hospital. Ela não apresentou febre, mas somente os carocinhos e um pouco de irritação. Cheguei na emergência, né? Fui atendida com ela. E aí, aparentemente, fora da boca não tinha nada. Mas, e nem no restante do corpo, a não ser esses lugares que eu falei pra vocês. Mas aí a doutora foi examinar e viu que tinha uma aftazinha perto da garganta dela. Isso tudo, gente, foi em torno de um dia. E aí a doutora foi e disse que era essa doença, né, era mão, pé e boca. E ela foi me explicar, né, que coçava. Então, como ela era muito bebê, ela não sabia coçar. Eu tinha que ficar prestando atenção, sempre muito banho. E ela passou os remédios, né, pra poder... pra poder acalmar isso que ela tava no corpo, né. Que me salvou mesmo, assim, uma dica que eu dou pra vocês aí que tá aí desesperada, não sabe o que fazer, ou conhece alguma mamãe que tá com um bebê que tá passando por isso, gente, pasta d'água ajuda muito. Você banha seu bebê, pega a pasta d'água e passa exatamente onde estão as bolhas. A Melissa, ela começou a criar carocinhos e bolhas. E eram algumas bolhazinhas, era mais nos pés, na sola do pé dela. Então aquilo ali coçava muito, eu sei que coçava. Então eu passava a pasta d'água e usava os medicamentos. Só que eu percebi, gente, que o que realmente ajudou foi a pasta d'água, porque ela secou todos aqueles caroços que ela tava. Então ela só tinha na mão e nos pés e na boca. Só que na boca, que ela tinha na boca foi através dos medicamentos que ela foi melhorando. E aí, gente, foi isso. Eu continuei dando os medicamentos, usei a pasta d'água. Ela ficou em torno de uns 3 dias assim. E aí começou a secar. Foi secando, foi secando. Nisso, gente, ela não saía de casa. Eu não levava ela pra lugar nenhum. Não deixava ela ter contato com ninguém. Nenhuma outra criança da idade dela. E aí só em casa mesmo pra não haver esse contato dela com outra criança. Eu evitava colocar meia, eu só colocava quando eu colocava a pasta d'água, porque ela pegava, eu queria botar o pezinho na boca e tudo, colocava na mãozinha, mas eu evitava tudo que causasse calor.
Então, sempre ali tomando banho na frente do ventilador. E em torno de 3 dias ela já ficou bem. Lembrando, gente, que pelas pesquisas que eu fiz, é uma doença que pega tanto pelo ar quanto contato com outras crianças que estão com essa doença, ou beijo, também a questão de objetos, porque eles estão nessa fase que tudo que pega, bota na boca, e a Melissa estava exatamente nessa fase, tudo que ela pegava, ela botava na boca, e aí, enfim, uma loucura. O primeiro sintoma dela foi exatamente os carocinhos. Graças a Deus ela não teve febre, mas algumas crianças sim apresentam a febre de início. E de dica que eu dou pra vocês é, gente, cuidado, né? Cuidado a gente tem demais, eu pelo menos tenho demais. Mas tenham cuidado, não deixem todo mundo beijar o filho de vocês, pegar no filho de vocês, não deixe o filho de vocês perto de qualquer criança. Você que é mãe, que o seu filho tá com essa doença, tá gripado, gente, por favor, vamos ter consciência, entender que cada criança tem que estar no seu quadradinho quando tá desse jeito. Porque não é frescura, é cuidado. Então já deixa teu comentário aqui, o que é que se você já passou por isso, se você conhece alguém que passa por isso. E sugestões de vídeo, gente, eu prometo que eu vou tentar aparecer mais nesse canal aqui pra vocês. Mas é uma correria, que às vezes eu não tenho nem tempo. Mas é isso. Um beijo e tchau.